tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a um encontro super especial aqui na Melver. Hoje nós trataremos de um assunto que ele é de fundamental relevância para todas as pessoas, sejam elas casadas, não casadas, jovens, pessoas com maior idade, empreendedores, CLTs. É um assunto que eu sou extremamente fã. Eu comentei brevemente em alguns momentos ao longo da formação em opções e dada o tamanho da relevância desse assunto, eu achei super prudente, super agregador fazer uma live para que a gente possa aprofundar. Eu diria que, estava até conversando com o meu convidado, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, que se eu tivesse que voltar para o dia a dia ali do mercado financeiro, dentro de uma instituição financeira, trabalhando como assessor, eu acho que eu seria um grande especialista em opções e também nessa área aqui, que é a área de vida. Olha só, fazer uma pergunta para vocês aqui no chat, eu preciso que a gente troque bastante no chat, tá? Fiquem super à vontade para mandar dúvidas, comentários. Mas, bom, uma primeira pergunta para vocês. Qual que é a única certeza que nós temos? Qual que é a única certeza que nós temos? Hein, Lucas? Nivaldo? Rodrigo? Ó, Rodrigo, a única certeza é a morte. Quem mais? A Usana, que eu vou morrer. Marcelo? Nivaldo? É isso aí, pessoal. E aí, o que vai acontecer? No meu caso, eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Manuela. Tudo parece bem, estou com 36 anos, saudável, trabalhando, ganhando dinheiro, mas e se uma catástrofe acontecer? Hoje? Pesado, né? Mas felizmente, infelizmente, nós temos que pensar nisso, mas felizmente, se vocês estão aqui me ouvindo, todos aqui têm tempo. E para que a gente possa falar sobre vida, eu gostaria de convidar meu amigo César. César, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Raoni. O César, pessoal, é um cara aí de longa jornada nesse mundo de seguros. E, bom, é um prazer ter você aqui com a gente. Para que as pessoas conheçam você, é a sua primeira aparição aqui na Melver. Espero que várias outras vezes você venha aqui. Conta um pouquinho da sua jornada pro pessoal. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer a todos por estarem presentes aí na live, né? Conhecendo um pouco do César, quero compartilhar um pouco de conhecimento. Obrigado, tá, Raoni, pela oportunidade. Quem é o César, né? O César hoje tem 37 anos, é especialista da parte de proteção financeira, pai do Davi também, tem o meu pequeno, 9 anos de idade. E hoje eu digo que a minha missão aqui, junto, né, no mercado financeiro, é trazer conhecimento, compartilhar um pouco de segurança para as nossas famílias. Legal, muito bom. Hoje você está aqui em Florianópolis. Atualmente eu moro em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Sou gaúcho, né? Bastante gaúcho na nossa região, mas moro em Balneário Camboriú. Legal, muito bom. Então vou começar com um pouco do Tecniquez. Claro. Tá? E pessoal, precisou aqui, manda no chat. O que é o inventário? O que é o inventário, né? Esse é o grande vilão que todas as nossas famílias atualmente, né, passam, né? Principalmente os nossos pais, nossos avós que herdaram muito patrimônio, né? É aquela geração que herdou muita coisa imobilizada, muito terreno, muitos imóveis. E quando acontece aquele momento que é a única certeza, como tu bem colocou, que é a nossa ausência, a nossa morte, né? Comentaram no chat. Acontece esse processo de inventário quando não há um planejamento através de outras estratégias. E aí, realmente, né, quem fica recebe um presente, mas também acaba recebendo aí um grande problema financeiro. Então vamos lá, vamos fazendo aqui umas contas, tá? Vamos pensar que uma determinada pessoa ela tinha R$1 milhão de patrimônio. E esse R$1 milhão ele está dividido em um terreno, um apartamento e alguns ativos financeiros. Exato. Ela tem isso. Perfeito. Aí ela faltou, ela faleceu. E é um homem e ele é casado. A esposa, ela tem acesso direto a todo esse patrimônio? Então, depende, né? Aí tem uma questão de regime de casamento. E aí cada caso é um caso, mas uma coisa muito importante que tem para a gente ter em consideração é que uma situação é uma partilha de bens em vida, através de um divórcio, e outra uma situação de partilha de bens de direitos em morte. Dependendo do regime de casamento, até, poxa, eu tenho um relacionamento em separação total de bens, ou seja, o que é meu, o que é dela, mas numa morte, ela se torna herdeira. Então tem que tomar um certo cuidado, que às vezes a gente não tem esse conhecimento e acha que está resolvido, mas na verdade não está. E nesse caso, ela se tornou herdeira. Exato. E aí tem esse R$1 milhão. A pessoa foi lá e faleceu. Ela não vai ter acesso direto a esses bens. Exatamente. Fica em bloqueio. Fica em bloqueio. Exatamente.
Aí ela vai passar pelo processo de inventário. Exato. Quanto que custa isso em termos percentuais? Hoje o inventário ele varia muito, porque assim, existe um famoso imposto, né, que é um grande vilão dentro do nosso cenário, vamos dizer assim, brasileiro, né, nosso país, que é, de fato, o ITCMD, que é o famoso imposto de herança ou de doação, né, que a gente escuta falar bastante. Né? E por que varia? Porque cada estado hoje tem a sua alíquota. Então, por exemplo, Santa Catarina a gente chega até na alíquota máxima, que é 8%. Já em São Paulo é 4%. Então, depende de onde aconteça esse fato, acaba acontecendo esse cálculo que varia. Mas hoje, em média, de 15% até 20% do patrimônio daquela pessoa que vem a faltar é o cálculo que a gente realiza para chegar nesses valores financeiros para pagar imposto, advogado e liberar tudo isso. Porque 8% é só o ITCMD, no caso de Santa Catarina. Exatamente. Aí depois tem mais o trâmite com advogado, cartório, Exatamente. etc., que pode chegar até 20%. Exatamente. Então, no caso desse exemplo, deveria ter algum tipo de estrutura que gerasse uma liquidez de R$200 mil para essa mulher, para essa viúva, né, conseguir liberar os bens do marido. Perfeito. Esse é o segundo vilão, a liquidez, né? Então, o primeiro vilão, vamos dizer assim, é de fato ter ali um planejamento e saber o que vai acontecer, quando acontecer, quem que tem direito ao quê, quanto que eu vou precisar de dinheiro. E o segundo vilão de fato, quanto que eu preciso e como que eu consigo esse dinheiro. Qual que é o padrão, infelizmente, né? O padrão do Brasil hoje de planejamento de inventário, de sucessão, é queimar um patrimônio de quem ficou. Por exemplo, tu vem a faltar, vou vender hoje um inventário de um patrimônio de R$1 milhão, vou fazer um cálculo de padeiro, em torno de R$150 mil, 15%. Eu vou queimar um patrimônio do meu pai que ficou para poder quitar, de fato, né, esses custos. Só que eu sempre digo que esse não planejamento ele sai muito caro. Por quê? Para eu conseguir R$150 mil, eu vou ter que queimar um patrimônio que vale mais para conseguir essa liquidez em tempo hábil, porque tem questão de multa, tem tempo para realizar isso. Né? Então, esse é o padrão, né, infelizmente, do Brasil, que a gente tem trazido um planejamento para quebrar e trazer liquidez para isso. É que imagina, a gente falou de R$1 milhão é uma boa quantia. Aí imagina de uma hora para outra ter que levantar R$150 mil. O que a família às vezes ela acaba fazendo? Né? Vou pegar um imóvel de 250, vou vender por 150 só para ter essa liquidez para liberar o inventário, porque depois de... Agora me fugiu, se é 30 ou 60 dias, 90, bom, não sei. Já começa a ter uma multa, a multa ela é alta. Exato, é assim, também varia de cada estado, né? Mas basicamente, na maioria dos estados, se passar de 60 dias para entrar com o processo de inventário, é uma multa de 10% em cima do imposto, que é o ITCMD. Se passar de 180 dias, a multa vai para 20%. Eu gosto de trazer alguns exemplos. O pessoal está conectado o Brasil todo, né? Imagina aí na tua cidade, geralmente numa região central acontece isso. Tem uma casa grande, aquela casa, poxa, na época era moderna, né? Agora tem uma arquitetura um pouco antiga e está lá fechada, está com os tapumes, está sem acesso. Por quê? Exatamente por isso. Porque aquele valor valorizou muito a casa, aquele imóvel, né? E quando alguém vem a faltar, o cálculo é feito em cima do valor que vale no mercado. Basicamente, as prefeituras, o Estado sabe quanto que vale os nossos imóveis. Não é o valor histórico que está na declaração de imposto de renda. Aí que é o grande problema. Perfeito. Perguntinha para vocês, aqui no chat. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Coloca aqui no chat. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Ó, o Rodrigo. Rodrigo é pai. Lucas é pai. Seven, pai. Marcelo. Cris. Cris é mãe. Eu. Aquela pergunta que ela é um pouco dura, mas é um momento de reflexão, tá? Se vocês vierem a faltar, a família de vocês, ela estará financeiramente amparada? Não apenas em questão do inventário, de liberar o patrimônio que vocês conquistaram até agora, mas a família de vocês vai ter recursos para pelo menos 12, 24 meses para se readequar, passar pelo momento difícil, mas sem ter uma dificuldade de pagar a escola, a universidade das crianças, ter alimentação de qualidade, conseguir manter o plano de saúde. A família ela vai ter isso. Olha só, Nivaldo ainda não, Seven não, Cláudio sim, legal, Easy sim. Bom, vamos falar então de seguro? Tá? Tem a questão de... Eu vou aos pouquinhos aqui soltando as perguntas, tá? Mas o que é o seguro de vida e qual é o tipo de seguro mais popular que você mais faz para os seus clientes? Maravilha, essa pergunta é muito boa, porque assim, hoje, quando a gente fala de seguro, eu particularmente não falo a palavra seguro, né? Porque remete muito àqueles produtos
de banco, né? Aqueles produtos assim que realmente quando eu vou precisar não funciona, né? E a grande verdade hoje é que existe uma evolução de produtos, né? Mercado financeiro, tecnologia, tudo está evoluindo. Hoje existem seguros para a vida. Então, quando a gente fala de seguro, a gente pensa primeiramente, né, numa ausência. Opa, que também é uma situação. Será que hoje, se eu vier a faltar, minha família vai ter uma condição, ela tem uma reserva, ela possui estratégias que mantêm o padrão de vida, vai garantir até a faculdade do meu filho? É uma forma de fazer uma avaliação pessoal. A segunda forma é o seguinte, será que eu posso me aposentar hoje? Como assim me aposentar? Será que hoje, bater na mesa, né, caso acontecesse uma situação acidental, bater na mesa também, uma situação de uma doença grave, será que hoje eu teria condições de me aposentar, entre aspas, e ficar em casa, dedicado somente a um tratamento ou nunca mais trabalhar? A maioria das pessoas não. Porque nós estamos numa fase que eu digo que é uma fase produtiva. Nós estamos trabalhando, né, gerando recurso financeiro, investindo, fazendo as aquisições. Então, a maioria das pessoas não podem parar. E se eu parar? Qual que é o plano B? Qual que é o planejamento que eu tenho se esse imprevisto acontecer? Essa é a grande questão. Aí entram as ferramentas financeiras para, de fato, trazer ferramentas financeiras estruturadas, né? Desenhadas. Não é nada aleatório, tem que ter um porquê. E aí, falando de fato agora do produto seguro, ele é desenhado de acordo, né, com a minha vida, a tua vida, de acordo com a tua configuração familiar, trazer liquidez, que aquele valor que você vai receber consiga aplicar, consiga render o teu padrão de vida. Então, a gente está saindo daquele convencional, estamos entrando agora dentro de uma solução financeira personalizada. Deixa eu contar para vocês como que aconteceu para o fechamento da minha primeira apólice de seguros. Hoje eu estou com 36. Eu acho que ela foi há uns 8 anos. Como que foi? Foi um especialista em seguros lá na XP e ele foi tomar um café comigo e ele foi conversar. Como o César muito bem colocou, o seguro ele precisa, é muito importante entender a individualidade de cada pessoa, a realidade dela e os planos futuros. Aí conversando com ele, eu comentei, falou, eu trabalho na XP, estou super bem, estou crescendo na carreira, estou ganhando cada vez mais dinheiro. Ele, puxa, legal, entendi o seu presente, o que você gostaria para a sua vida? Naquela época eu sonhava em morar numa cidade como Florianópolis. Na época eu olhava mais para Igaratá, que era interior de São Paulo. Eu falei, eu gostaria de morar numa casa imersa na natureza, eu gosto de remar, quero poder fazer esportes todo dia, penso em ter filhos. Ele, puxa, legal, tal, ele foi entendendo o Raoni. Aí ele me fez uma pergunta, pessoal. E essa pergunta, ela pegou no meu coração de um jeito, ele falou, puxa, super bacana, mas para você conquistar tudo aquilo que você precisa, quanto que falta de dinheiro para você conseguir ter a sua independência financeira para aquilo tudo? Eu falei, bom, falta mais ou menos tanto, eu tenho mais aqui alguns anos ali de trabalho. Ele falou, Raoni, você se importa de se levantar? Eu falei, bom, levantei. Ele me levou até a janela ali do prédio da XP. E ele apontou para a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Uma avenida super movimentada e tal. Se foi abordagem dura ou não, ela fez todo sentido para mim. Ele falou, você mora em qual direção? Eu falei, eu moro, apontei. Como que você vai embora? Eu falei, vou embora a pé. Ele, provavelmente você vai no celular, né? Respondendo o WhatsApp, cabeça meio baixa, assim, meio que no automático, né? Ele falou, cara, e se acontece alguma coisa? Você nem falece, mas acontece alguma coisa muito grave e você não pode trabalhar do jeito que você trabalha hoje. Como é que vai ficar a casa? Lá na represa que você quer ter? Como é que vai ficar a tua vida lá na natureza? E se você fica impossibilitado de trabalhar, só que você talvez tenha uma expectativa de vida de mais 60 anos? O que acontece? Eu falei, nossa, né? Nunca tinha pensado de uma forma tão macabra assim, né? Que podia acontecer. Ele falou, pois é, cara. Infelizmente, isso pode acontecer com você, assim como qualquer outra pessoa. Vamos fazer algum tipo de proteção de doenças graves, de acidente, para que você possa ter uma mini segurança de algo que você não quer que aconteça, mas e se acontecer? E aí, César, eu fiz a primeira apólice. E como que eu passei a fazer dali em diante? Né? Entendendo o tal do inventário, o que eu faço hoje, até hoje? Todo começo de ano, eu reavalio o meu patrimônio, vejo quanto eu conquistei, eu dou uma olhada para a minha estrutura de vida, né? A ideia não é complicar aqui hoje, mas além de hold, outras coisas e tal, e eu vejo quanto que eu estou descoberto. E eu vou lá e faço uma cobertura disso. Exato. E aí, César, o que eu queria que você explicasse ali para o pessoal? Existe uma tal de alavancagem no seguro.
que é essa alavancagem? Como que ela pode beneficiar as pessoas que ainda não conquistaram o patrimônio que elas querem? Perfeito. O que acontece, Rony? Até quero fazer um complemento do teu depoimento, né? Foi muito parecido comigo também, tá? Só para aproveitar o gancho. Eu também, já faz muitos anos, né, quando me abordaram, até por curiosidade, gente, eu sou analista de sistemas de formação, né? Trabalhei muitos anos como programador e atendia vários municípios no Paraná e a abordagem foi muito parecida. O consultor financeiro lá, né, o corretor de seguros, ele falou, cara, esse número dessas viagens você não volta, né? E meu filho recém-nascido, então fez muito sentido, né? E o segundo ponto desse discurso, naturalmente, do produto seguro de vida é uma conscientização, então não é uma venda de produto, é uma conscientização. E o segundo ponto que se torna agora, dentro dessa evolução, né, do produto, é o famoso seguro de investidor, o seguro resgatável. O que é isso, né? O que é um seguro resgatável? Porque quando a gente fala de seguro, primeiro, a gente já está pensando em algo atrelado igual era do banco, aquela venda casada, olha só, faz um seguro que eu libero o financiamento, já temos uma imagem negativa, né? E segundo, a gente tem aquela imagem, poxa, eu vou pagar e só vai. Daí a gente remete a um seguro de carro, né? E agora a gente está diante de um outro produto que chama seguro resgatável, que muitas pessoas não têm acesso. Não tem acesso por quê? Ele é escondido? Não, na verdade as pessoas não sabem que existe mesmo, né? Porque ele é de fato, né, difundido em corretoras, em escritórios de investimentos, porque é algo que ajuda, além de trazer a segurança, no futuro parte desse valor que é aplicado, que é de fato, não é aplicação financeira, é aplicado na tua vida, né? Que é investido na tua vida, volta para você através de uma reserva financeira. Então muita gente também que não consegue ter uma disciplina até brinco, né, de ter o seu próprio boleto do futuro, né, de colocar ali o seu aporte mensal, de certa forma, já é um início de uma alavancagem, de começar a criar uma reserva de futuro. E como que funciona isso, pessoal? Vou explicar para vocês o grande padrão ali do mercado. Tá? São seguros resgatáveis, tá? Basicamente são seguros de 10 anos, e depois dos 10 anos você não precisa mais pagar. E aí você também pode decidir, não quero mais pagar, só que esse seguro ele vai valer para o resto da minha vida, ou não, quero resgatar o valor, aí tem uma correção. Detalhe importantíssimo, não olhem para seguro e fiquem comparando seguro com investimento. É o outro jogo. Por que eu faço seguro de vida? Porque eu quero que a Jaque, vocês conhecem minha esposa, que a Jaque, o Pedro e a Manuela, que eles fiquem amparados. A minha preocupação a gente tem uma casa grande, tem imóveis, imagina, acontece alguma coisa e a minha casa ela fica bloqueada, que eles não podem ter acesso, a casa está no meu nome. Eu não quero ter esse risco. Então, eu não estou comparando o meu dinheiro ali, quanto que ele daria no CDI ou fazendo estratégia com opção. É um outro jogo, pessoal, é um outro travesseiro. Eu quero meu travesseiro leve, fofinho, para eu dormir ali, sabendo que se alguma coisa acontecer, a minha família ela vai estar lá protegida. Qual que é o tipo de seguro que eu recomendo para... Vou falar para todos vocês, mas bom, vai ter um convite especial aqui para vocês. Mas, via de regra, talvez é o que vai funcionar para a maioria de vocês. É um seguro de 10 anos. Vocês podem pagar esse seguro mensalmente ou vocês podem pagar esse seguro anualmente. Eu prefiro pagar anualmente, porque eu tenho um monte de boleto para pagar. Eu acho muito chato todo mês ficar pagando boleto. Então, eu prefiro pagar 10 vezes, uma vez por ano. Tem um descontinho também ali que não é o que faz muita diferença, mas por uma questão operacional eu prefiro fazer isso. No seguro, nós apontamos. Esse valor aqui tanto é para tal pessoa, tanto para outra pessoa ali, respeitando a tal da legítima. Aí, isso daí é a legítima, eu deixo para o César explicar ali depois com mais cuidado. Tá? E aí eu agora queria dirigir a palavra... Bom, primeiro explica o que é legítima, depois eu queria dirigir a palavra para... Eu queria até falar um ponto antes, aproveitar o gancho. Tá. O seguro também não é herança. Perfeito. Então, isso é muito legal. Tu comentou na hora, já ligou a luzinha aqui, né? O que significa isso, pessoal? A gente está falando a gente iniciou a conversa falando de inventário e agora a gente chegou realmente numa situação ali, poxa, de ter ali um seguro para uma eventual situação. Vamos pensar agora numa situação de ausência, tá? Na situação de morte. O seguro ele não faz parte do cálculo daquele bolo todo do inventário. Então, justamente, ele é uma ferramenta financeira que não é herança e serve para beneficiar alguém. Ponto. Naturalmente, né, os meus herdeiros ali. Não herdeiro no nível de herança, mas herdeiro é a forma de dizer que eu quero que os meus filhos tenham esse recurso. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu deixar esse dinheiro no meu pai. Ou deixar esse dinheiro, por exemplo, para um amigo, para uma ONG, exatamente, para o Raoni. Hoje, pode. Né? Inclusive, teve até um artigo que saiu até que
Uma pessoa lá do Rio Grande do Sul deixou todo o patrimônio dele, o inventário pro Neymar. Não sei se ficaram sabendo, né? Eu não entendi o porquê, mas enfim, acho que ele queria mídia, né? Mas o seguro, eu posso escolher os beneficiários. Aí, naturalmente, eu escolhi meu pai, né? Infelizmente, meu pai se ausentou, enfim, e eu esqueci disso. Daí, quando eu me ausentei, alguém sabia, minha esposa sabia, mas o beneficiário era o pai dele. Aí segue realmente a linhagem ali, né, familiar, tá? Mas é interessante saber que o seguro ele não faz parte do cálculo do inventário. Ele é justamente para trazer liquidez para a família realizar o inventário. E olha só a questão da alavancagem que eu falei para vocês, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que vocês tenham de patrimônio hoje 300 mil reais, só para ter o número. Uhum. Nada impede de vocês fazerem um seguro de cobertura de 500 mil reais. Bom, Rony, mas eu tenho 300, eu quero ter cobertura de 500. Bom, onde que está a alavancagem aqui na história? E todo mundo aqui quer viver um montão, tá? Quer fazer esporte, quer fazer, mas bom, vamos lá. Então, eu fui lá, fiz um seguro de 10 anos de cobertura de 500 mil reais. Vou começar a pagar o seguro agora. Se alguma coisa acontecer daqui 6 meses, a seguradora ela não vai pagar o proporcional. Não, mas eu ia pagar 10 anos, mas eu faleci em 6 meses. Perfeito. Não tem necessidade de pagar a parte residual e o valor de R$1 milhão corrigido, ele é transferido para os beneficiários. Aqui está a alavancagem. Voltando à essência da alavancagem, né? Você pagou menos para receber mais. É óbvio que vocês não querem receber esse valor, porque vocês querem viver. De novo, né? Eu quero trazer aqui a questão da proteção, da blindagem para a família de vocês. E aqui tem uma diferença muito grande entre previdência privada e seguro. Previdência também, sem querer entrar muito no detalhe aqui de previdência, mas a previdência você também enumera as pessoas que vão receber e quanto. Mas se você colocou 100 mil reais na previdência privada, tem 100 mil reais ali para ser distribuído. Agora, se você fez um seguro e você veio a faltar, mesmo você pagando menos, todo o valor contratado ele é distribuído. Tá? Então, se você está numa fase de crescimento patrimonial, o seguro ele pode fazer muito sentido, certo? Total. E é muito bom entender, até quero trazer o exemplo anterior, para juntar com o teu discurso, daquele inventário de 1,5 milhão, né? Perdão, de 150 mil, do patrimônio de 1 milhão. Então, levando em consideração 15%, 150 mil. Tradicionalmente, os herdeiros queimam patrimônio, vou colocar ali em torno de 250, 300 mil para conseguir rápido 150 mil. Já trazendo a ferramenta de seguro de vida, eu tenho alavancagem. Porque eu nunca vou pagar 150 mil. Não vai sair 150 mil do meu bolso. Em média, a gente investe 60% até 70% desse valor para garantir o 100%. Traduzindo, dos 150 mil que eu garanti, eu vou investir em torno ali, sei lá, 80 mil, 90 mil reais. É porque depende da idade, né? Tem um cálculo. Quanto mais jovem, mais barato é. Então, isso é muito interessante ter essa questão da alavancagem. Outro ponto, né? Por exemplo, contratei agora um seguro de vida, fui aprovado, né? E bater na mesa, fui viajar e não voltei mais. Investi, paguei uma parcela. A família recebe o valor completo do benefício, que seria os 150 mil reais. Eu investi ali, sei lá, estou dando um valor hipotético, né? 500 reais. Então, o que é mais inteligente, né? Pensando agora no seguro como uma estratégia de sucessão de patrimônio? Eu não ter um planejamento, deixar os meus filhos queimarem um patrimônio ou comprar um capital com desconto e parcelado em 10 anos. Isso Porque aí. depois de 10 anos, relembrando, né, ele se torna vitalício. Ou seja, eu invisto por 10 anos o meu seguro de vida pessoal e ele se torna vitalício, ele vale para sempre. É muito inteligente. E tem limite de idade? A pergunta aqui do Marco, para contratar um seguro? Existe limite de idade para alguns produtos, né? Porque o seguro de vida... Marco? O Marco e a Usana falou que tem 60 anos. Eles podem contratar sim, tá? Marco, é que existem vários produtos quando a gente fala de seguro de vida. Agora a gente está falando um pouquinho só da morte, né? Do seguro de morte, receber dinheiro na morte. Mas existem produtos que é para acidentes pessoais, alguma situação de uma doença grave, né? Então, cada produto que está dentro do teu planejamento tem as suas regras de idade para a contratação. E como existem também algumas, não é uma empresa que a gente está falando, existem várias empresas, cada empresa também tem as suas regras, tá? E vamos dar alguns exemplos de doença grave. Câncer, AVC, mal de Parkinson. São situações que a gente não tem controle nenhum, né? E trazendo um pouquinho de número agora para vocês, né? No público feminino, o que mais acontece é câncer de mama. Público masculino, AVC. A gente nem precisa ir muito longe, né? A gente começa a pensar em amigos, até na própria família, isso acontece.
Agora uma dúvida. Agora é dúvida mesmo, sim. Sim. Não é pra, né, dúvida Sim. fake aqui, não. Aí, a pessoa ela foi lá, ela contratou essa cobertura para doenças graves. E ela Exato. foi diagnosticada com câncer. Ela precisa continuar pagando ou ela para de pagar e recebe o valor? Exatamente. A partir do momento que ela foi diagnosticada, existe também uma regra que é um período, né? Que é de sobrevida ali. Então, ela vai receber esse valor a partir de um mês, depois de 30 dias. Porque senão ela recebe o valor da morte, se ela vier a falecer devido a essa doença. Uma doença ali terminal, por exemplo. Né? Terminal não, mas uma doença que acabou levando a pessoa à morte num período muito rápido. Né? Então, ela não recebe o valor da doença de proteção, seria de benefício, e receberia o valor da morte. Eu já vi grandes seguradoras pagarem os dois. Olha só que legal. Já vi. Não precisaria e pagaram. Então, muito legal. As seguradoras, pessoal, vou contar aqui para vocês quais que eu utilizo, tá? Eu utilizo 3. Eu utilizo a Prudential, fiz a minha primeira policy lá. Eu utilizo a MetLife e eu utilizo a MAG. Eu acabei fazendo uma diversificação em 3. Assim, a MAG, se eu não estou enganado, ela é o segundo ou terceiro CNPJ mais antigo do Brasil. É isso, né? Exato. 183 ou 86 anos. Eu não quero... É impressionante. É impressionante, A exatamente. Prudential, se eu não estou enganado, ela está entre as marcas mais valiosas dos Estados Unidos. Sim. Então são empresas assim extremamente robustas, mas eu estou com um valor bastante significativo aqui em apólice, então fiz uma diversificação. Coloquei ali em 3. Quem tem acesso às minhas apólices? Tá? A Jaque, os meus pais e o meu advogado. Eu falei para eles, eu tenho, e o meu assessor naturalmente o especialista, o meu assessor de investimento na XP. Então essas pessoas elas sabem. Se vier a faltar, elas já sabem, Raoni tem a policy nessas 3 marcas, eles só vão entrar em contato, passa meu CPF ali, o atestado de óbito e tá tudo ali resolvido. Agora, César, é o seguinte, tô dando uma olhada aqui nas pessoas, né? O assunto parece meio macabro, né, pessoal? Mas é importante, não é? Vocês não acham que é importante a gente ter essa conversa em vida? Né? Quem é que acha que é? O Cláudio colocou aqui, a MAG é ótima, eu já morri, pagaram certinho. Brincadeira. É importante, né? É uma realidade que dói, pessoal. Dói, mas a gente tem que acompanhar. Então, me permite, Raoni, um exemplo muito claro, né? Imprevistos é a própria pandemia. Então a gente não precisa ir longe. A gente está falando de imprevistos. Quem que imaginaria que nós ficaríamos ali 1, 2 anos, né? Reclusos em casa? Viria uma pandemia. A gente escuta falar de uma situação ali de imprevisto, uma doença. A gente imagina um período mais curto, né? Mas afetou todos nós. E se a gente for parar para pensar, nossa família foi afetada, amigos, colegas de trabalho. Eu, particularmente, quantas pessoas que eu atendi, que eu tive o seguinte relato, olha, meu marido era o único que trabalhava em casa, a gente não tem mais nada. Preciso tirar o dinheiro, mas o dinheiro estava travado, né, devido à ausência, né, tem que pagar o imposto para tirar. Então, assim, será que... O que é mais inteligente, né? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Eu arriscar ou eu me planejar? É isso. É uma pergunta que a gente tem que fazer. É por isso que eu digo que eu sou muito fã desse tipo de produto, né? Porque assim, eu não vou ser beneficiado com o que eu fiz. Exato. Mas olhar para os meus filhos, olhar para minha esposa, olhar para meus pais, né? Que dependem financeiramente da gente e saber que eles vão estar protegidos se algo acontecer, isso para mim é extremamente... talvez seja libertadora a palavra. E assim, olhando para vocês aqui no chat, ao Ederson, a Usana, Cris, Nivaldo, Eduardo, aqui a Natália. Cada um de vocês tem a sua jornada, tem os seus sonhos, tem a sua idade, tem a sua realidade financeira, tem o seu patrimônio, tem a sua disposição para trabalhar mais ou menos, por tanto tempo ou não, tem a sua condição de saúde. Vocês gostariam de bater um papo individual com o César ou com a equipe dele, para que eles consigam entrar no detalhe das particularidades de cada um de vocês, para ver, puxa vida, né? Talvez esse caminho deveria ser considerado, ou aquele outro caminho. Tem interesse, Eduardo? Natália? Jorge? Porque assim, o César ele se colocou à disposição para ter esse papo aqui individual com vocês, tá? Obviamente que o César, imagino que bastante gente que vai querer, não vai conseguir fazer de um dia para outro aqui, mas pedir para o Carlos, coloca o link aí no chat, por favor. O Carlos ele preparou esse formulário, depois vocês preencham, né? Não tem compromisso nenhum, tá, pessoal? Só para vocês colocarem os dados de contato de vocês, e aí vocês marcam diretamente, aí, isso não passa via Melver, aí o César ou a equipe dele entra em contato
para de fato bater esse papo. Tá? Assim, é um assunto extremamente particular, é um assunto sensível, é um assunto que nos traz algumas reflexões, que dá uma amargura ali no coração ou não, mas é o tipo de segurança que todo mundo tem que ter. Quem é pai e é mãe, se não fez ainda, mas corra para fazer. Raoni, mas, gente, corre para fazer. A gente não tem certeza de nada que vai acontecer. Aí, caso alguém aqui, por acaso, ainda não é casado, não tem filho, é super jovem, tem menos de 30, 35 anos, também é o momento para vocês fazerem, porque o seguro ele vai ficando um pouquinho mais caro, a mesma cobertura ela fica um pouquinho mais cara, tem algumas variáveis, mas só de ficar mais velho, se a condição de saúde está até melhor, mas só de ficar um pouquinho mais velho já fica um pouco mais caro. Então, quanto antes começar a pagar um seguro de 10 anos, mais barato. Raoni, mas eu não sou casado, eu não tenho filho, mas cara, já faz. Já se garante nisso. Porque a conta vai ficar muito mais barata lá na frente, certo? Total. A idade é um dos fatores aí principais para o cálculo, né? E algo muito legal, assim, Raoni, que tu comentou ali, é sobre o momento, né? Eu quero até deixar para o pessoal aqui uma reflexão, porque cada um que está me escutando está num momento de vida. Assim como eu estou, você está em outro, e talvez não sejam os mesmos, seja diferente. E será que serve para mim ter uma proteção? Eu gosto de trazer muito essa reflexão de proteção, uma proteção financeira. Então eu quero trazer 3 cenários rapidinho que eu acho que é interessante o pessoal se colocar. O primeiro cenário é, de fato, né, aquele cenário que eu não posso parar. Eu não estou falando de morte agora, gente. Estou falando de vida. Eu não posso parar. Não pode acontecer nenhum imprevisto comigo. Então, é um cenário que eu estou na minha fase produtiva, na minha fase de gerar renda, de conquista, de crescimento. Então, esse é um cenário número 1, que se aplica à ferramenta. Se acontecer alguma coisa, até trazendo aqui a questão da opção, né? É uma opção, é um direito que eu tenho lá na frente de exercer e ter um cheque, né? Vamos usar a palavra antiga, né? Um cheque milionário na minha conta, né? Se acontecer uma situação que eu venha parar por uma doença, um acidente, maravilha, ou até mesmo uma ausência, que daí a família vai receber um valor. O segundo cenário é o cenário que, poxa, César, eu entendi o que vocês conversaram, legal, é importante, mas hoje eu já tenho aqui, quem sabe, até toda a minha estrutura financeira rodando legal, eu já possuo aí meus investimentos, eu já possuo, quem sabe, meus aluguéis, né? Ou seja, se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu posso parar de trabalhar. Será que vai servir para mim? Será que vem de encontro ao meu momento? Também. Por quê? Eu até digo o seguinte, quando a gente chega nesse momento, é maravilhoso, né? A gente está colhendo os nossos frutos, só que, em contrapartida, eu vou ter um problema, que é, lá na frente, na ausência, o inventário. Ou seja, eu conquistei tanta coisa, eu tenho um patrimônio tão grande, que quem ficou vai ter um baita pepino para resolver. Vai precisar de muito dinheiro. Logo, nós estamos falando agora de uma proteção na ausência para os herdeiros, quem ficou ter liquidez. É mais barato, mais inteligente eu comprar um dinheiro com desconto do que meu filho ter o triplo de gasto do que vender um patrimônio de deságio lá na frente. E o terceiro cenário, poxa, talvez não se aplicou a mim, eu já tenho dinheiro até pensando aqui numa situação de inventário, já pensei nisso. Será que não é inteligente utilizar o dinheiro do outro do que o meu, caso aconteça um problema comigo? Então, acho que é o cenário de inteligência mesmo, né? Cada situação, cada pessoa, cada um de nós está num momento de vida. Então, acho que é interessante, né, desenhar isso de acordo com o teu momento de vida. E tudo isso, gente, é desenhado. Não é nada de prateleira, não é nada engessado, é tudo personalizado de acordo com o teu momento de vida. Tem filho, não tem, tua idade, teus objetivos de vida também. É como eu falei para vocês, né? Foi algo que eu não... Isso há 8 anos, né? Não conhecia há pouco. Depois que eu conheci, eu virei fã. Tem aquela minha disciplina todo começo de ano, rever o valor, rever o formato certinho, que nem agora, né? Por exemplo, eu até contando pro pessoal, né? Eu não tinha a policy da MAG. Uhum. Aí eu fui na Expert. A Expert tinha um super stand lá da MAG. Fui lá, conheci um pouco mais eles. Fiz a minha atualização direto ali na MAG. Então, não tenham... Como que eu posso falar? Né? Avaliem com cuidado, com carinho. Façam as reflexões necessárias. Pensem em cenários ruins. Sabe quando a gente vai fazer uma estratégia com opções? Puxa, vendi uma put, se o mercado lá colapsar... Se a gente faz análise de risco para os nossos investimentos, por que a gente não faz análise de risco para a nossa família? Essa daqui é a provocação que eu queria trazer para vocês. E aí, a gente colocou aqui o link, né? Até pedi para o Ricardo, coloca o link de novo aqui para ficar sempre embaixo aqui no chat. Aí, como que vai ser o operacional disso? Assim? Tem alunos nossos que vão entrar em contato com você. Como que você vai chamá-los? É por e-mail, por WhatsApp? Só para a gente deixar
todo mundo... O interessante, pessoal, se puder colocar o WhatsApp, né, até mais rápido, né, mais dinâmico, né? Eu e minha equipe, a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai bater um papo. É muito legal porque é uma consultoria, e até adiantando, não vai ter custo nenhum, tá? A gente está disponibilizando justamente pela oportunidade que o Raoni disponibilizou para a gente estar compartilhando esse conhecimento com vocês, entender o momento de vida de vocês. Se fizer sentido, né, a gente monta um projeto, se fizer sentido, a gente vai atrás para vocês terem uma proteção. Independente disso, eu acho que conhecimento nunca é demais. Ter a possibilidade de conhecer coisas novas, saber como cuidar de você e da tua família não tem preço. Então, conte comigo, tá? Estamos aqui, eu e minha equipe, a gente vai fazer esse trabalho com muito carinho, com muito amor, tá? Lembre da tal da teoria do mosaico, que eu trouxe para vocês lá no começo da formação, mentoria e vários outros assuntos? A gente trouxe peças... Bom, quem aqui está... Coloque aqui, por favor, há quanto tempo vocês estão aqui na Melver? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou melhor, 3 anos ninguém, né? A gente vai fazer 3 anos em fevereiro. Ou janeiro. 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro a gente faz 3 anos. Olha só, usando 1 ano, Seven 3 meses, Cris 1 ano, uns dias, 4 meses. Então quem está aqui com a gente já há mais de 3 meses, vocês já ouviram falar da teoria do mosaico. Né? Existem várias peças e quanto mais conhecimento dessas peças nós tivermos, a nossa capacidade de decidir, de escolher, tomar boas conclusões aumenta. Então, eu fico feliz em, junto com o César, ter trazido mais uma peça para o mosaico de vocês. Eu, no lugar de vocês, eu não perderia a oportunidade de ter esse papo individual com o César ou com algum membro da equipe dele, para que vocês possam refinar ainda mais essa peça do mosaico. E se vocês entenderem que é o momento de vida de vocês, familiar de vocês, de trazerem esse tipo de segurança, vocês vão ter muito mais insumos, muito mais robustez para tomar esse tipo de decisão. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido conteúdo novo para vocês. Desejo que vocês reflitam muito ao longo do dia, que antes de dormir, coloque a cabeça no travesseiro ali, pensem em cenários difíceis, porque, infelizmente, é a lei da vida. Uma hora vai acontecer. Pensem nas pessoas que vocês mais gostam, pessoas que vocês mais amam, como vocês gostariam de deixar essas pessoas amparadas. E aí vocês procuram o César aí por meio desse link. César, deixar as considerações finais para você. Tá bom, maravilha. Pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço pelo espaço mais uma vez. E como o Raoni falou, nossa vida é uma incerteza, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu moro em Balneário Camboriú, estou aqui em Florianópolis, espero chegar em casa, tudo certo, ver meu filho, né? Mas a grande verdade é que a gente não sabe, né? Então, se acontece alguma situação realmente difícil, hoje nós temos uma proteção na nossa vida. E é uma proteção que eu fico muito feliz, né, de você ter essa sensibilidade de trazer isso para os teus alunos. Porque não é todo mundo que tem essa sensibilidade. Eu não estou falando de produto, eu estou falando de cuidado. Então, estão em boas mãos com o Raoni, muito legal. E, pessoal, se vocês quiserem entender um pouco mais, fiquem à vontade. Acho que o link o Ricardo já compartilhou, né? E eu vou entrar em contato com você. Se eu não entrar, vai ser alguém da minha equipe. Eu vou fazer esse trabalho aí de compartilhar com muito carinho todo esse conhecimento para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Contem sempre com a gente. Um forte abraço e uma excelente semana.